Pare de achar que o que está te destruindo é a vida. Na maioria das vezes não é. O que está te destruindo é a fraqueza com que você interpreta o que acontece. Não é o problema em si, é a sua incapacidade de permanecer inteiro diante dele. Não é a crítica, é o poder que você entrega a ela, não é a demora. É o desespero que nasce dentro de você quando as coisas não acontecem no tempo que gostaria. Não é a dificuldade, é a forma como sua mente se curva toda vez que a realidade se recusa a obedecer. Essa é a verdade que quase ninguém quer ouvir. Há pessoas que têm pouco e permanecem firmes, e há pessoas que têm tudo ao redor, mas vivem quebradas por dentro. Têm conforto, têm oportunidades, têm acesso, têm distrações, têm apoio, mas não têm paz. Porque paz não nasce de circunstâncias favoráveis. Paz nasce de estrutura interior. E se a sua mente não foi treinada, qualquer situação terá poder para te ferir, te desorganizar, te confundir e te dominar. Talvez você já tenha sentido isso. Um comentário muda seu dia. Um contratempo rouba sua energia. Uma decepção te afunda mais do que deveria. Um medo do futuro tira sua presença do agora. Você até tenta seguir em frente, tenta parecer forte, tenta manter postura, mas por dentro sente que qualquer pressão mais intensa já seria suficiente para te desmontar. E o pior é que muita gente vive assim por anos, acreditando que o problema está no mundo, nas pessoas, na sorte, no passado, quando na verdade o problema maior está na ausência de governo interno. Este vídeo existe para confrontar isso, não com frases vazias, não com motivação fraca, não com conselhos superficiais que soam bonitos e desaparecem no dia seguinte. Este vídeo foi feito para te mostrar como uma mente se fortalece de verdade, como ela deixa de reagir a tudo, como ela para de sofrer antes da hora, como ela deixa de depender de conforto para se manter em pé, como ela para de transformar dor em identidade, como ela aprende a não precisar controlar tudo para continuar em paz, como ela deixa de se curvar diante da crítica, do medo, da pressão e da instabilidade. Se você permanecer até o final, vai entender algo que pode mudar a forma como você vive cada problema daqui para frente. Vai compreender os princípios que tornam uma pessoa mais firme, mais lúcida, mais estável e mais difícil de ser destruída pelas circunstâncias. Vai perceber por que tantos quebram com facilidade e por que poucos conseguem permanecer inteiros mesmo quando a vida aperta. Vai descobrir que blindar a mente não é se tornar frio, é se tornar governado, é sentir sem se render, é sofrer sem desmoronar, é continuar de pé quando o mundo espera que você se despedace. Mas para isso você precisa abandonar uma ilusão agora, a ilusão de que será feliz quando a vida finalmente ficar leve. Talvez ela não fique, talvez continue te testando, talvez continue te contrariando, talvez continue te expondo a perdas, atrasos, injustiças e incertezas. E se sua felicidade depender da ausência dessas coisas, então sua felicidade sempre será frágil, sempre estará em risco, sempre dependerá de fatores que você não controla. É por isso que este conteúdo importa, porque ele não vai te ensinar a fugir da vida, vai te ensinar a suportá-la com grandeza, vai te mostrar que a mente fraca implora para que o mundo coopere, mas a mente forte aprende a continuar inteira mesmo quando o mundo se recusa. E quando você entende isso, algo começa a mudar. Você para de pedir uma realidade mais fácil e começa a construir uma estrutura mais forte. Para de querer menos desafios e começa a se tornar alguém menos quebrável. Para de esperar que tudo melhore para então se sentir bem. E começa a perceber que a verdadeira força nasce no exato momento em que você decide não ser mais governado por tudo o que acontece fora de você. Preste atenção no que vem agora, porque talvez o que esteja faltando na sua vida não seja mais tempo, mais sorte, mais dinheiro ou mais aprovação. Talvez o que esteja faltando seja uma mente que não se ajoelha diante de qualquer situação. E quando essa mente começa a ser construída, a sua vida inteira começa a mudar com ela. A mente que reage a tudo pertence ao mundo. Existe uma forma de escravidão que quase ninguém percebe.
Não tem correntes, não tem prisão visível, não tem alguém te dando ordens. Mas ela está ali, acontecendo todos os dias. É quando sua mente reage a tudo o que acontece ao redor, quando qualquer situação externa tem o poder de alterar seu estado interno, quando seu humor muda com o ambiente, quando sua paz depende das circunstâncias, quando sua estabilidade oscila de acordo com o que os outros fazem ou deixam de fazer. Isso parece normal para a maioria, mas não é. Isso é perda de controle. Se uma crítica te desorganiza, você está sendo controlado por quem critica. Se um elogio define seu valor, você está sendo controlado por quem elogia. Se um problema tira sua clareza, você está sendo controlado pelo problema. E quando você vive assim, sua vida não é conduzida por você. É conduzida por tudo aquilo que acontece fora de você. Você reage, responde, se ajusta, se curva, mas não governa. E aqui está o ponto mais importante. Não é sobre não sentir. Você vai sentir. Vai se irritar, vai se frustrar, vai se decepcionar, vai se preocupar. Isso faz parte. O erro não está no sentimento. O erro está em permitir que esse sentimento tome o comando, porque no momento em que ele assume, sua razão se enfraquece, sua visão se estreita, sua decisão se contamina. A mente fraca não cria espaço entre o estímulo e a reação. Tudo é imediato. Algo acontece, ela já responde. Algo incomoda, ela já se altera. Algo pressiona, ela já se desorganiza. E essa velocidade é perigosa, porque elimina a consciência, elimina a escolha, elimina a possibilidade de agir com clareza. Já a mente forte funciona de outra forma. Ela percebe o que aconteceu, sente o impacto, mas não se entrega automaticamente. Ela cria um espaço, um pequeno intervalo onde a razão entra. Onde a pessoa observa, questiona, interpreta antes de reagir. E é nesse espaço que o poder nasce, não no controle do mundo, mas no controle da resposta. Sêneca ensinava que não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos sobre elas. Isso muda tudo, porque se o problema não está apenas no que acontece, mas na forma como você interpreta, então você não está totalmente à mercê das circunstâncias. Existe algo que pode ser treinado. Existe algo que pode ser fortalecido. Existe algo que pode ser dominado. Agora pense com sinceridade. Quantas vezes você perdeu energia por algo que não merecia tanto peso? Quantas vezes reagiu de forma exagerada a algo pequeno? Quantas vezes deixou que o dia fosse definido por um detalhe? Isso não é apenas um erro momentâneo. Isso é um padrão. E padrões, quando não são corrigidos, constroem destinos. A primeira grande mudança começa aqui, quando você entende que não pode impedir tudo o que acontece, mas pode impedir que tudo te controle. Quando você começa a observar suas reações antes de justificá-las. Quando você para de se ver como vítima do que sente e começa a se ver como responsável pelo que faz com o que sente. Porque enquanto sua mente reagir a tudo, ela não será sua, será do mundo. Grande parte do sofrimento é antecipação, não realidade. Muita gente não está sendo destruída pelo que aconteceu. Está sendo destruída pelo que imagina que pode acontecer. E isso é mais comum, mais silencioso e mais cruel do que parece. A mente fraca não espera a dor chegar para sofrer. Ela se adianta, cria cenários, inventa perdas, simula fracassos, imagina rejeições, constrói tragédias inteiras dentro de si e passa a viver como se tudo isso já fosse real. Esse é um dos maiores desperdícios de energia da vida. Você ainda não perdeu, mas já sente a perda. Você ainda não falhou, mas já sente a vergonha. Você ainda não foi rejeitado, mas já sente o peso da exclusão. Você ainda não enfrentou o pior, mas sua mente já começou a se comportar como se o pior tivesse acontecido. E então você entra em um estado de tensão constante, carregando dores que ainda nem existem. Sofre antes da hora, sofre durante a espera, sofre pela hipótese. E quando o problema realmente chega, se chegar, você já está exausto. Perceba a armadilha. A mente chama isso de preparação. Diz que está sendo prudente, realista, cautelosa, mas na maioria das vezes não é prudência. É ansiedade com aparência de inteligência.
é medo tentando parecer lucidez. E enquanto você não percebe isso, continua dando dignidade a pensamentos que só te enfraquecem. Sêneca falava sobre isso com precisão. Ele dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade, e essa frase continua cortando fundo porque continua sendo verdadeira. Quantas dores que você antecipou nunca aconteceram? Quantos cenários terríveis foram criados dentro da sua cabeça e jamais se concretizaram? Quantas vezes você perdeu paz, presença, energia e foco por algo que existia apenas no território da hipótese? A mente que antecipa sofrimento demais perde força para lidar com o presente. Ela se torna dividida. Parte está aqui, parte está tentando controlar um amanhã que ainda não chegou. E quando você vive assim, o agora enfraquece, sua clareza diminui, sua presença desaparece, sua capacidade de agir com firmeza se dissolve. Porque você está gastando energia enfrentando fantasmas em vez de lidando com fatos. Isso não significa viver de forma ingênua. Não significa ignorar riscos, fechar os olhos ou fingir que nada pode dar errado. Significa apenas não se dobrar diante daquilo que ainda não aconteceu. Significa olhar para o futuro sem permitir que ele te invada antes do tempo. Significa pensar com ordem, não com desespero. Avaliar com razão, não com pânico. A mente forte não é aquela que nunca imagina dificuldades. É aquela que não transforma possibilidade em sentença. Ela considera, se prepara, observa, mas não se entrega. Ela não permite que o medo do que pode vir destrua a força necessária para viver o que já está aqui. E isso muda tudo. Porque quando você para de sofrer adiantado, recupera uma quantidade imensa de energia mental. Energia para agir melhor, decidir melhor, suportar melhor. Talvez você já esteja cansado não da vida em si, mas da quantidade de batalhas imaginárias que vem travando dentro da própria cabeça. Talvez seu desgaste não venha apenas dos fatos, mas do hábito de prever o pior, reviver o que teme e repetir mentalmente aquilo que ainda nem aconteceu. Se for assim, entenda com seriedade. Você não está sendo prudente, está sendo consumido por antecipação. E enquanto esse padrão não for quebrado, a felicidade continuará distante. Porque ninguém consegue viver com leveza quando a própria mente está sempre fabricando peso. Quando o conforto vira necessidade, a mente se torna frágil. Existe um erro silencioso que enfraquece mais pessoas do que qualquer dificuldade externa. Não é a dor, não é o problema, não é a pressão. É o excesso de conforto transformado em necessidade. É quando você começa a acreditar que só consegue ficar bem quando tudo está favorável. Quando precisa que o ambiente esteja certo, que as pessoas ajam como espera, que as coisas fluam sem resistência para então se manter estável. E a vida não funciona assim. O mundo não foi feito para te poupar. Ele muda, atrasa, falha, pressiona, frustra. E quando sua mente depende de condições ideais para permanecer firme, cada pequena quebra de expectativa se torna um abalo. Algo sai do plano, você se irrita. Algo demora, você se inquieta. Algo não acontece como queria, você perde o equilíbrio. Não porque a situação seja insuportável, mas porque você se acostumou a não suportar. Esse é o ponto. A fragilidade não nasce apenas da dor. Muitas vezes nasce da falta de contato com ela. Quando você evita todo o desconforto, quando foge de qualquer dificuldade, quando busca constantemente o caminho mais fácil, você não percebe, mas está treinando sua mente para ser dependente. Dependente de facilidade, de estabilidade externa, de previsibilidade. E qualquer coisa fora disso começa a parecer grande demais. Sêneca já ensinava que quem vive apenas no conforto perde a capacidade de enfrentar o necessário. Porque a força não se constrói na ausência de dificuldade. Ela se constrói na forma como você lida com ela. O homem que nunca se expõe ao desconforto não se fortalece. Ele apenas se preserva fraco. Observe como isso aparece no dia a dia. Pequenas frustrações geram reações desproporcionais. Pequenos atrasos geram irritação. Pequenas dificuldades geram desistência.
Não porque a pessoa não tenha capacidade, mas porque não desenvolveu resistência. Porque nunca treinou a si mesma para permanecer firme quando o cenário não colabora. E aqui está a inversão que muda tudo. O desconforto que você evita hoje se transforma na fraqueza que vai te limitar amanhã. Aquilo que você não enfrenta cresce. Aquilo que você não suporta te domina. Aquilo que você sempre contorna, um dia se torna inevitável. E quando esse dia chega, a mente que não foi treinada não consegue sustentar. A mente forte não precisa que tudo esteja certo para permanecer em pé. Ela se adapta, ela suporta, ela atravessa. Não porque gosta da dificuldade, mas porque não depende da ausência dela para continuar. E isso cria uma estabilidade que não oscila com qualquer mudança externa. Uma base que não se rompe ao primeiro impacto. Talvez você tenha sido condicionado a buscar sempre o mais fácil, o mais rápido, o mais confortável. E isso parece bom no começo, parece progresso. Mas com o tempo isso cobra um preço. Um preço que não aparece no corpo, mas aparece na forma como você reage à vida. Na forma como você perde o controle diante de coisas simples. Na forma como você se sente sobrecarregado por aquilo que deveria ser suportável. A terceira camada de blindagem mental começa aqui, quando você para de fugir do desconforto e começa a usá-lo como treino. Quando entende que não precisa gostar da dificuldade, mas precisa aprender a não ser derrubado por ela. Quando aceita que a vida não vai se moldar para te poupar, então você começa a se moldar para suportar. E quando isso acontece, algo muda. Você deixa de ser alguém que precisa de condições perfeitas para se sentir bem e se torna alguém que consegue permanecer firme, mesmo quando as condições são imperfeitas. Quando você transforma a dor em identidade, perde sua força. Existe uma diferença que muda tudo. Sentir dor é inevitável. Se tornar a dor é uma escolha silenciosa, que destrói sua força aos poucos. O problema não é o que aconteceu com você. O problema começa quando você passa a se definir pelo que aconteceu. Você deixa de dizer que passou por algo difícil e começa a agir como alguém que é aquilo. A decepção vira quem você é. A perda vira sua narrativa principal. O erro vira sua definição. E a partir desse momento, tudo muda. Sua forma de pensar muda. Sua forma de agir muda. Sua forma de reagir muda. Porque agora você não está mais lidando com uma experiência. Está carregando uma identidade. Isso é perigoso. Porque aquilo que você assume como identidade passa a guiar suas decisões. Se você se vê como alguém ferido, começa a agir como alguém ferido. Se vê como alguém injustiçado, começa a reagir como alguém injustiçado. Se vê como alguém fraco, começa a evitar tudo que exige força. E assim, sem perceber, você começa a reforçar exatamente aquilo que mais te limita. Sêneca ensinava que os acontecimentos não nos definem, apenas nos testam. Mas quando você não entende isso, transforma cada teste em um rótulo. E ao invés de usar a experiência para crescer, usa para se limitar. Usa para justificar sua estagnação. Usa para explicar por que não avança. E com o tempo, aquilo que poderia ter sido superado se torna uma prisão interna. Observe quantas pessoas vivem presas ao passado. Não porque o passado ainda está acontecendo, mas porque continuam alimentando a mesma interpretação. Revivem o que aconteceu, reforçam a mesma dor, contam a mesma história, repetem os mesmos pensamentos. E isso mantém tudo vivo, mantém a ferida aberta, mantém a identidade presa a algo que já deveria ter sido transformado. A mente forte faz algo diferente. Ela reconhece a dor, mas não se curva a ela. Ela entende o que aconteceu, mas não se define por isso. Ela aprende, absorve, evolui e segue. Não porque esqueceu, mas porque decidiu que aquilo não vai determinar quem ela é daqui para frente. Isso exige responsabilidade, porque é mais fácil culpar o que aconteceu do que assumir o controle sobre o que você faz com isso. É mais fácil se apoiar na dor do que enfrentá-la de frente e seguir. Mas essa facilidade custa caro. Custa sua evolução. Custa sua liberdade. Custa sua capacidade de se tornar alguém mais forte.
A quarta camada de blindagem mental está exatamente aqui, em separar o fato da identidade, em entender que você pode ter passado por algo difícil sem precisar carregar isso como definição permanente, em perceber que sua história não precisa ser uma sentença, porque no momento em que você deixa de se ver como aquilo que te feriu, algo se abre. Você recupera espaço, recupera movimento, recupera possibilidade. E isso muda completamente sua postura diante da vida. Quem precisa controlar tudo, nunca encontra paz. Existe um motivo pelo qual tantas pessoas vivem cansadas mentalmente, mesmo quando nada grave está acontecendo. Elas estão em guerra com a incerteza. Querem controlar o tempo, as respostas, os resultados, as pessoas, os caminhos, os desfechos. Querem garantir que tudo saia como imaginaram, no momento em que esperam, da forma que consideram certa. E como a vida não se curva a esse desejo, a mente entra em conflito constante. Esse conflito desgasta mais do que muitos problemas reais. Porque quando você precisa controlar tudo para se sentir bem, qualquer imprevisto vira ameaça, qualquer atraso vira irritação, qualquer mudança vira desorganização. Você não está apenas vivendo a situação, está lutando contra o fato de ela não estar obedecendo à sua vontade. E essa luta interna rouba sua leveza, sua lucidez e sua capacidade de permanecer em paz. O erro está em confundir duas coisas completamente diferentes: governar a si mesmo e querer governar a vida. Governar a si mesmo é força. Querer governar a vida é ilusão. Você pode escolher sua postura, pode cuidar da sua resposta, pode preparar seu caráter, pode ajustar suas ações, mas não pode exigir que o mundo siga o roteiro que criou na cabeça. Não pode forçar os outros a serem como gostaria. Não pode obrigar o futuro a te tranquilizar antes da hora. Sêneca tratava isso com profundidade. Ele mostrava que a paz começa quando o homem aceita a diferença entre aquilo que depende dele e aquilo que não depende. Essa separação parece simples, mas muda tudo. Porque enquanto você mistura as duas coisas, sofre sem parar. Gasta energia tentando segurar o que escapa, tentando ordenar o que não te pertence, tentando prever o que ainda não chegou. E isso cria um padrão perigoso. Você vive tenso, hipervigilante, inquieto. Não porque a vida esteja sempre piorando, mas porque sua mente não tolera não ter certeza, não tolera esperar, não tolera que as coisas se movam fora do seu comando. E a partir daí, a felicidade se torna impossível. Porque a vida sempre terá algo fora do lugar. Sempre haverá algo indefinido, algo inacabado, algo incerto. Se sua paz depender da ausência disso, sua paz nunca será estável. A mente forte não é a que controla tudo. É a que não precisa controlar tudo para continuar firme. Ela faz o que precisa ser feito, mas não entrega sua paz àquilo que está além do seu alcance. Ela age com responsabilidade, mas não se tortura com a parte que não pode governar. Ela entende que insistir em controlar o incontrolável não é força. É desgaste travestido de preocupação. Talvez muito do seu sofrimento não venha apenas dos problemas, mas da exigência interna de que eles não deveriam existir. Talvez você não esteja só cansado do que está vivendo. Talvez esteja cansado da tentativa permanente de fazer a realidade se comportar como queria. E essa tentativa nunca termina, porque a vida continuará sendo vida. Instável, imprevisível, imperfeita. A questão é se você continuará exigindo dela o que ela nunca prometeu. A quinta camada de blindagem mental nasce quando você abre mão dessa obsessão. Não da responsabilidade, não da ação, mas da necessidade de domínio total. É quando você entende que a paz não aparece quando tudo está sob controle. Ela aparece quando você deixa de depender disso para se manter inteiro. E quando essa chave vira, algo dentro de você desacelera. Você continua atento, mas não desesperado. Continua comprometido, mas não consumido. Continua agindo, mas sem se destruir por aquilo que não pode resolver sozinho. Quando sua identidade depende dos outros, sua paz nunca é sua.
existe uma dependência silenciosa que destrói a força de dentro para fora. Não é dependência de dinheiro nem de circunstâncias. É dependência de aprovação. É quando você precisa que os outros validem quem você é para conseguir se manter firme. E no momento em que isso acontece, sua paz deixa de ser sua. Ela passa a ser emprestada. Pense com sinceridade. Quantas vezes uma crítica te atingiu mais do que deveria? Quantas vezes um olhar, um comentário, uma opinião, um julgamento mexeu com você a ponto de alterar seu estado? Não porque aquilo fosse tão forte, mas porque algo dentro de você ainda precisava ser confirmado pelos outros. E quando essa confirmação não vem, ou pior, quando vem em forma de rejeição, sua estrutura interna balança. Esse é o ponto mais perigoso. Não é o que dizem sobre você, é o quanto você depende disso para se sustentar. A mente despreparada transforma qualquer crítica em ataque pessoal. Não filtra, não analisa, não separa o que é útil do que é irrelevante. Ela absorve tudo como se fosse verdade absoluta. E então começa a reagir. Se defende, se justifica, se diminui, se irrita, se fecha. Não porque a crítica seja sempre válida, mas porque sua identidade ainda está exposta demais ao olhar externo. Sêneca entendia que aquele que depende da opinião dos outros nunca será livre, porque viverá sempre ajustando sua postura, suas decisões e até seus pensamentos para evitar rejeição ou buscar aprovação. E isso cria um ciclo sufocante. Você deixa de agir por convicção e passa a agir por aceitação. Deixa de construir por propósito e passa a construir por validação. E quando você vive assim, algo se perde. Sua autenticidade enfraquece, sua clareza diminui, sua firmeza se dissolve. Porque no fundo você não está mais guiando sua própria vida. Está reagindo ao que esperam de você. Está tentando se encaixar, se proteger, se manter aceito. E isso te distancia de quem você realmente poderia se tornar. A mente forte faz um movimento diferente. Ela escuta, mas não se submete. Ela analisa, mas não se curva. Ela entende que nem toda crítica merece peso e nem todo elogio merece dependência. Ela constrói seu valor de dentro para fora, não de fora para dentro. E por isso, consegue se manter estável mesmo quando o ambiente ao redor oscila. Isso não significa ignorar tudo. Significa escolher o que entra. Significa ter critério. Significa não permitir que qualquer voz tenha acesso ao seu centro. Porque quando qualquer opinião te atinge profundamente, você ainda não definiu com clareza quem você é. A sexta camada de blindagem mental está exatamente aqui, em parar de alugar sua paz para os outros, em parar de depender da aceitação para se sentir suficiente, em entender que seu valor não pode oscilar de acordo com o que dizem ou deixam de dizer sobre você, porque enquanto sua identidade estiver nas mãos dos outros, sua estabilidade nunca será firme. E quando você recupera isso, algo muda. Você para de reagir a cada julgamento, para de se explicar o tempo todo, para de se moldar para agradar, e começa a agir com mais clareza, mais firmeza, mais verdade. Não porque todos vão concordar, mas porque você finalmente deixou de precisar disso. A verdadeira força é construída quando ninguém está olhando. Muita gente imagina que a força mental nasce em grandes batalhas, em momentos extremos, em situações dramáticas onde a vida exige uma resposta extraordinária. Mas quase nunca é assim. A verdadeira força não surge do nada no dia da crise. Ela já vinha sendo construída antes, em silêncio, nos hábitos invisíveis, nas pequenas escolhas, na forma como você se trata quando ninguém está vendo. É no cotidiano que a mente se revela. Não apenas no grande problema, mas no pequeno incômodo. Não apenas na dor intensa, mas na contrariedade leve. Não apenas no caos, mas na rotina. Porque é aí que você mostra quem está no comando. Na forma como responde ao atraso, ao cansaço, à frustração, ao tédio, à vontade de desistir, ao desejo de fugir do que precisa ser feito. A mente forte não é construída em discursos, é construída em repetição. Na disciplina de não alimentar pensamentos que te enfraquecem. No hábito de não transformar todo o desconforto em drama.
na decisão de cumprir o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, na prática de observar a si mesmo antes de reagir, na escolha de não depender de motivação para agir com firmeza. Sêneca ensinava que nenhum homem se torna sólido por acaso. O caráter é moldado em treino constante, e esse treino não acontece apenas quando a vida aperta. Acontece todos os dias, naquilo que parece pequeno, porque o que parece pequeno hoje se torna estrutura amanhã. E quando a estrutura está firme, a crise encontra alguém preparado. Esse é o ponto que quase todos ignoram. Querem estabilidade emocional no momento da pressão, mas não treinam estabilidade na rotina. Querem clareza no caos, mas vivem de forma desorganizada nos dias comuns. Querem firmeza diante da dor, mas se entregam a qualquer impulso quando o cenário ainda está leve. E então, quando a prova chega, percebem que não construíram dentro de si o que esperavam encontrar. A força mental não é um talento reservado a poucos. É um resultado de escolhas repetidas, de autocorreção constante, de vigilância interior, de alguém que entende que cada pensamento alimentado, cada reação permitida, cada desculpa aceita, está fortalecendo ou enfraquecendo a mente. Talvez você esteja esperando um grande momento de mudança, uma experiência forte, uma virada intensa que te transforme de uma vez. Mas a mudança real quase sempre começa de forma menos visível. Começa quando você decide se governar no ordinário, quando decide parar de ceder nas pequenas coisas, quando começa a construir respeito por si mesmo naquilo que só você vê. A sétima camada de blindagem mental nasce exatamente aí, na sua vida privada, no seu diálogo interno, no modo como você se posiciona diante de si mesmo, porque sua resistência pública sempre será um reflexo da sua disciplina invisível. Sua força diante dos outros sempre será consequência do que você treinou sozinho. E quando você entende isso, para de procurar poder em momentos grandiosos e começa a construí-lo no silêncio. No próximo capítulo, você vai perceber que uma mente calma não serve apenas para suportar melhor a vida. Ela também enxerga melhor. E isso muda completamente a forma como você decide, age e avança. O mundo continua o mesmo, mas você não. Agora a decisão saiu do campo da ideia e entrou no campo da postura. Você já entendeu onde a maioria quebra. Já entendeu por que tanta gente vive refém da própria mente, reagindo a tudo, sofrendo antes da hora, dependendo de conforto, aprovação e controle para continuar em pé. Já entendeu também que felicidade não é prêmio para quem tem uma vida perfeita. É consequência de uma mente treinada para não se despedaçar a cada mudança. A partir daqui, o que vai te definir não é o que você sentiu ouvindo tudo isso. É o que vai fazer quando a vida te testar de novo. Porque ela vai testar. Vai existir outro atraso, outra crítica, outra incerteza, outro momento em que o medo vai tentar assumir o comando, outro instante em que a ansiedade vai querer te apressar, outra situação em que sua emoção vai pedir reação imediata. E é exatamente nesses momentos que sua transformação será provada. Não quando tudo estiver calmo, não quando for fácil concordar com a verdade, mas quando o velho padrão quiser voltar e você precisar decidir quem governa dentro de você. É aí que nasce a nova vida. No momento em que você percebe que não precisa obedecer a tudo o que sente. No momento em que entende que pode sentir medo sem se ajoelhar diante dele. Que pode sentir dor sem transformar isso em identidade. Que pode enfrentar caos sem perder a clareza. Que pode atravessar dificuldade sem entregar sua paz como se ela fosse um objeto frágil demais para sobreviver ao impacto. Esse é o ponto em que a fraqueza começa a morrer. Não de uma vez, não em um discurso, não por emoção passageira. Ela morre toda vez que você escolhe firmeza em vez de impulso, clareza em vez de desespero, domínio em vez de reação. E quanto mais vezes você faz isso, mais sua mente deixa de ser uma prisão e passa a se tornar um escudo. Nunca esqueça disto. O mundo sempre vai tentar entrar em você através do medo, da pressão, da crítica, da instabilidade e da dúvida.
mas só entra se encontrar uma mente sem governo. Só te quebra se encontrar dentro de você algo que já estava frouxo. Só te domina se você continuar entregando o centro da sua vida para tudo o que acontece do lado de fora. Então não saia daqui apenas admirando a ideia de força. Decida praticá-la. Não admire a paz. Construa-a. Não espere se sentir pronto. Comece a se governar agora, porque a verdadeira mudança não acontece quando a vida melhora. Ela acontece quando você se torna alguém que não precisa mais que a vida melhore para continuar inteiro. E quando isso acontece, o mundo pode continuar barulhento, instável e imprevisível. Mas dentro de você haverá algo raro, algo que poucos têm, uma estrutura que não se vende, não se curva e não se rompe com facilidade. É nesse momento que você deixa de apenas existir e começa de fato a comandar a própria vida. A partir de agora, cada escolha revela quem você é. Não existe mais volta para a ignorância depois que você enxerga com clareza. A partir deste ponto, cada decisão sua deixa de ser apenas uma ação e passa a ser uma revelação. Revela se você continua sendo guiado pelo impulso ou se começou a se governar. Revela se você ainda depende das circunstâncias ou se já construiu algo sólido dentro de si. Revela se sua mente ainda é vulnerável ou se começou a se tornar firme. A vida não muda de uma vez. Ela muda na repetição das pequenas escolhas. Na forma como você reage ao próximo incômodo. Na forma como responde à próxima crítica. Na forma como lida com a próxima incerteza. É nesses momentos que tudo se define, porque é fácil concordar com a ideia de força quando está tudo calmo. Difícil é sustentar essa força quando o desconforto aparece e pede uma reação imediata. E ele vai pedir. Vai surgir aquela vontade de responder sem pensar, de se justificar, de se defender, de ceder ao impulso, de fugir do desconforto, de buscar alívio rápido. E é exatamente nesse instante que a pergunta surge, silenciosa, mas decisiva. Quem está no comando agora? A emoção ou a consciência? Se for a emoção, nada muda. O ciclo continua. A reação vem, o arrependimento depois, a promessa de mudar, e então tudo se repete. Mas se for a consciência, algo diferente acontece. Você segura, observa, pensa, decide com mais clareza. E essa pequena mudança começa a reprogramar sua mente. É assim que a transformação acontece. Não com grandes discursos, mas com pequenas vitórias internas repetidas ao longo do tempo. Sêneca não falava de uma mudança instantânea. Ele falava de construção, de treino, de alguém que, aos poucos, deixa de ser dominado e passa a dominar. E isso exige constância, exige vigilância, exige coragem para não ceder mesmo quando seria mais fácil. Porque o antigo padrão sempre vai tentar voltar. Ele já é conhecido, já é confortável, já foi repetido muitas vezes. Ele vai aparecer como justificativa, como impulso, como sensação forte. E se você não estiver atento, volta para ele sem perceber. Volta para a mesma forma de reagir, de pensar, de sentir. E então, tudo o que você entendeu aqui começa a perder força. Mas se você permanecer consciente, mesmo nesses momentos, começa a criar um novo padrão. Um padrão mais firme, mais estável, mais lúcido. Um padrão onde você não reage automaticamente, onde você não se entrega facilmente, onde você começa a construir respeito por si mesmo, e isso muda a forma como você se vê. Porque a verdadeira confiança não vem de palavras, vem daquilo que você prova para si mesmo. Cada vez que você sustenta o que é certo, mesmo sem vontade, você se fortalece. Cada vez que você não se rende ao impulso, você cresce. Cada vez que você se mantém firme, você se aproxima de uma versão mais sólida de si. A partir de agora, não se trata mais de entender, se trata de praticar. Porque no fim, a diferença entre uma mente fraca e uma mente forte não está no que elas sabem, está no que elas fazem quando são testadas, e você será testado. A questão é, se quando esse momento chegar, você vai continuar sendo levado pela corrente ou finalmente vai começar a nadar contra ela.
O preço da força é a responsabilidade de não voltar atrás. Agora você chegou em um ponto onde muitos param. Não porque não entendem, mas porque percebem o preço. Ser forte tem um custo. Não é confortável, não é imediato, não é recompensado no curto prazo, como os prazeres fáceis são. A força exige que você se responsabilize por si mesmo de um jeito que a maioria evita. Porque a partir daqui, você não pode mais culpar apenas o mundo. Você já sabe que não é só o que acontece, mas como você reage. Já sabe que não é só o problema, mas a interpretação. Já sabe que não é só a emoção, mas a forma como você se posiciona diante dela. E quando você sabe disso, a responsabilidade muda de lugar. Sai do externo e vem para dentro. E isso pesa. Pesa porque agora você entende que poderia reagir melhor, que poderia pensar melhor, que poderia sustentar mais, que poderia se governar mais. E quando não faz isso, não é mais ignorância. É escolha. A maioria foge exatamente aqui. Prefere continuar acreditando que o problema está sempre fora. Prefere manter a narrativa de que é vítima das circunstâncias, porque isso alivia no curto prazo, tira o peso da responsabilidade, mas também tira o poder de mudança. Sêneca mostrava que o homem que assume a si mesmo ganha algo que poucos têm: autonomia real. Mas essa autonomia vem acompanhada de exigência, porque não existe mais desculpa confortável. Existe apenas a decisão de agir diferente ou continuar repetindo o mesmo padrão. E aqui está o ponto decisivo. Você não precisa ser perfeito. Vai errar, vai falhar, vai ceder em alguns momentos. Isso faz parte do processo. Mas não pode mais viver sem consciência. Não pode mais se perder sem perceber. Não pode mais repetir tudo automaticamente como antes. A força começa quando você percebe e corrige. Quando nota que reagiu mal e ajusta. Quando percebe que se deixou levar e retorna. Quando entende que falhou, mas não se abandona por isso. Porque a verdadeira disciplina não está em nunca errar. Está em não permanecer no erro sem questionar. E isso cria algo poderoso. Uma consistência crescente. Um domínio que se fortalece ao longo do tempo. Uma mente que, mesmo não sendo perfeita, se torna cada vez mais firme. Mas existe um detalhe importante. Esse caminho exige que você não volte atrás por conforto, porque sempre haverá momentos em que o antigo padrão parece mais fácil, mais leve, mais imediato. E é exatamente aí que muitos desistem. Desistem de se governar porque cansa. Desistem de se observar porque exige atenção. Desistem de se controlar porque dá trabalho. E então voltam para o automático, para o impulso, para a reação. E tudo recomeça. A última camada de blindagem mental não é sobre aprender algo novo. É sobre sustentar o que você já entendeu. É sobre não negociar com sua própria evolução. É sobre decidir que não importa o cenário, você não vai abandonar o processo de se tornar mais forte. Porque no fim, o maior risco não é errar. É voltar a viver sem consciência. E quando você decide que não vai mais voltar para esse estado, algo se firma dentro de você. Uma postura, uma direção, uma identidade que não depende mais do momento, mas da decisão contínua de se governar. A partir daqui, a vida não precisa mudar para você mudar. Você já começou. A decisão silenciosa que muda tudo. Existe um momento que ninguém vê. Não tem anúncio, não tem aplauso, não tem reconhecimento. Mas é o momento mais importante de todos. É quando você decide, em silêncio, que não vai mais viver da mesma forma, que não vai mais reagir como antes, que não vai mais se entregar a tudo que sente, que não vai mais depender de circunstâncias para se manter inteiro. Essa decisão não é emocional, é estrutural. Não vem de um pico de motivação, vem de uma clareza que se instala, uma percepção firme de que continuar como estava custa caro demais. Custa sua paz, sua direção, sua evolução. E a partir daí, algo muda na forma como você se enxerga. Você deixa de se ver como alguém que tenta melhorar e passa a se ver como alguém que está se construindo. E isso altera tudo. Porque quando você muda a forma como se enxerga, muda a forma como age.
Você para de negociar com seus próprios impulsos. Para de justificar aquilo que sabe que te enfraquece. Para de se enganar com desculpas que antes pareciam aceitáveis. E começa a agir com mais firmeza. Não porque é fácil, mas porque decidiu que é necessário. Sêneca falava que a verdadeira mudança acontece quando o homem passa a se tratar com seriedade. E é exatamente isso que acontece aqui. Você começa a se levar a sério. Começa a respeitar suas próprias decisões. Começa a perceber que cada escolha carrega um peso maior do que parecia. Essa decisão não elimina dificuldades, não elimina emoções, não elimina momentos de fraqueza, mas cria algo essencial: direção. Você pode até oscilar, mas não se perde mais como antes. Pode até falhar, mas não volta para o mesmo estado inconsciente. Pode até sentir intensamente, mas não se deixa conduzir por isso. E com o tempo, essa consistência silenciosa começa a transformar sua vida. Não de forma explosiva, não de forma imediata, mas de forma sólida. Você começa a reagir melhor, a decidir melhor, a suportar melhor, a enxergar melhor. Situações que antes te abalavam passam a ter menos impacto. Momentos que antes te desorganizavam passam a ser enfrentados com mais controle. E isso constrói algo raro: uma mente confiável. Confiável porque você sabe que pode contar consigo mesmo. Sabe que, independentemente do que acontecer, não vai se abandonar. Não vai se perder completamente. Não vai se entregar sem lutar. E essa confiança muda sua relação com a vida. Porque agora você não precisa mais de garantias externas para seguir. Não precisa mais que tudo esteja certo para continuar. Não precisa mais que as coisas sejam fáceis para se sentir capaz. Você se tornou alguém que sustenta, e isso, no fim, é o que separa aqueles que apenas desejam mudar daqueles que realmente mudam. A decisão já foi tomada. Agora é viver de acordo com ela.